Segue, pessoal, nesse assunto, porque o governo brasileiro reagiu ao tarifaço anunciado pelos Estados Unidos e também anunciou uma resposta em três frentes: diversificação de mercado, socorro às empresas afetadas e o acionamento da lei de reciprocidade. Para repercutir mais sobre o assunto e entender essas possibilidades de reação do governo brasileiro, a gente conversa agora com Gustavo Vaz, tributarista internacional, pesquisador associado na Universidade de Nova York. Bom dia, Gustavo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Morning Call. Bom dia, Muriel. É um enorme prazer estar aqui com vocês e falar sobre tudo que não para de acontecer na área de tarifaço, né? Exato, e a repercussão a gente sabe que já está sendo imediata. Ao longo do dia de hoje a gente deve acompanhar muita repercussão sobre isso. Queria entender, antes de mais nada, a sua avaliação sobre essas três frentes, então, para enfrentar o tarifaço. Acabamos de ouvir Américo Martins, nosso correspondente sênior, avaliando que não tem espaço para novas negociações para tentar melhorar esse cenário. Portanto, essas três frentes que o Brasil anunciou, pelo menos até agora, fazem sentido para você? Elas fazem sentido, mas eu acho que é algo que nós temos que ver realmente com muito cuidado. Porque, por exemplo, é claro, tem que se dar apoio às indústrias afetadas, porque, naturalmente, vários produtos eles foram excluídos desse tarifaço de 25%, mas a indústria brasileira vai ser afetada, isso vai prejudicar o comércio internacional do Brasil com os Estados Unidos, vai afetar a geração de empregos no Brasil. Então, o suporte para as empresas, sem a menor sombra de dúvida, é extremamente importante nesse sentido. Agora, por outro lado, o aspecto de acionar a lei de reciprocidade. Enquanto essa é realmente uma alternativa legal que o Brasil tem, eu acho que é algo que tem que ser feito com muita cautela, porque corre o risco de simplesmente, ao invés de partirem para mais negociações e tentarem encontrar um ponto em comum entre os dois países e, eventualmente, cederem um pouco de cada lado, isso pode levar a realmente escalar o problema. Porque nós temos, inclusive, recentemente, decisões na Suprema Corte Americana com relação às tarifas da seção 301 e escalando realmente o tarifaço dos Estados Unidos com a China, porque a seção 301, essas novas tarifas, elas têm realmente uma natureza inteiramente diferente daquelas que a gente viu até agora, da seção 122, que vão acabar agora em 24 de julho, que iniciaram, né, em fevereiro, em resposta à declaração inicial da Suprema Corte de que as tarifas emergenciais elas seriam ilegais. Então, essas tarifas 301, elas são revestidas, né, de um caráter muito mais técnico. Então, o USTR ele apresenta ao governo americano, apresenta ao executivo americano uma proposta. Olha só, isso que nós avaliamos, isso que nós estudamos, a alíquota adequada é de tantos por cento e para os produtos XYZ. Se o Brasil decide usar a lei de reciprocidade e escalar essa problemática tarifária com os Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu recentemente, no caso da China, que os importadores prejudicados pelas tarifas com o governo chinês sofreram, que cabe ao executivo americano, sim, também, a despeito da recomendação original do USTR, se, por exemplo, no caso do Brasil de 25%, permitir que os Estados Unidos também reaja mais uma vez e aumente essas tarifas de acordo com a reação brasileira, levando realmente a mais ainda tarifas, prejudicando mais ainda o mercado nacional e as empresas aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito importante que o governo brasileiro tenha cuidado com o uso desse recurso legal, porque pode realmente levar a aumentar o problema em última instância, e os Estados Unidos eles já têm substrato legal suficiente, confirmado pela Suprema Corte, de que há possibilidade, sim, de, no caso de reação do país em que as tarifas da seção 301 foram impostas, aumentarem mais uma vez as tarifas impostas ao país. Portanto, o cenário poderia se complicar ainda mais, né? E, ao mesmo tempo, Gustavo, a gente percebe até um cuidado por parte dos Estados Unidos em evitar taxar aqueles itens que os americanos sentem muito mais. A gente viu o quanto carne, o aumento foi sentido no ano passado das tarifas, pescados, uma reclamação muito constante com relação ao café também, que encareceu nos Estados Unidos. Portanto, queria muito saber a sua avaliação sobre essa lista agora especificamente. Olhando, claro, setor por setor, o impacto vai ser gigantesco, mas queria aproveitar e te perguntar especificamente com relação ao quanto que os Estados Unidos, os americanos no caso, podem vir a sentir essas tarifas, levando em consideração também essa lei da reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso no começo do ano. Uhum. Nós podemos perceber realmente que esse tarifaço agora, ele é muito mais estudado, ele é muito mais direcionado realmente
para afetar em maior escala os produtos brasileiros e tentar prejudicar um pouco menos, mas ainda assim será afetado, o mercado interno americano. Porque aquelas tarifas originais, emergenciais e até essas da seção 122, que tem prazo para acabar agora em julho, elas são muito mais amplas. E nós tínhamos algumas exceções aí, mas o governo Trump, em especial o USTR, que é um órgão, um braço do executivo, né, mas conhecido por fazer um trabalho muito mais técnico, eles apresentaram realmente um projeto que faz um pouco mais de sentido para o mercado interno americano. Então, eles podem esperar um aumento de preço em setores específicos, mas eles não vão ver exatamente aquela modificação de preço súbita que nós vimos alguns meses atrás, especial para carne, especial para café, até mesmo suco de laranja. Então, realmente, nota-se que é um trabalho muito mais técnico e justamente por isso a resolução dessas tarifas, a resolução desse problema de maneira geral, ele é muito mais complexo de ser resolvido pela via judicial, que foi o que foi feito anteriormente com as outras tarifas. Perfeito, Gustavo. E aí aproveito para te perguntar, diante desse cenário, quanto na sua avaliação isso pode vir a afetar o Brasil ainda nesse ano? Essas tarifas podem ainda incomodar, levando em consideração que a gente viu o impacto das tarifas no ano passado, elas foram revertidas pela Suprema Corte, mas como você disse, são tarifas completamente diferentes e até mais técnicas, né, do que a gente viu no ano passado. Exato. Eu acho que os empresários brasileiros que atuam nesses setores afetados, eles têm que ter realmente uma visão um pouco diferente com relação a essas tarifas, porque inicialmente a visão que nós tínhamos, e correta realmente, o governo Trump impõe a tarifa, depois ele volta atrás, e a tarifa é ilegal, a tarifa não é ilegal. Isso tem muito menos chance de acontecer agora com essas tarifas da seção 301. Então, antigamente, por mais que fosse mais uma coisa de observar e tentar adaptar de leve o comércio exterior e buscar mercados alternativos, inicialmente, ao menos, com relação às outras tarifas, essas tarifas da seção 301, elas têm muito mais potencial de serem duradouras. Então, normalmente, essas tarifas elas têm uma duração inicial de 4 anos, elas podem ser revistas antes disso, surgindo fatos novos, surgindo possibilidade de negociação entre os governos, mas, por exemplo, como eu disse, elas são muito mais técnicas e justamente por elas serem revestidas de uma investigação, de provas, de audiência pública, tudo isso fortalece o argumento da imposição das tarifas 301, e a gente pode discutir aqui, ainda assim, se os argumentos são realmente técnicos ou não, mas a verdade é que tem um substrato muito maior que fundamenta essas tarifas, o que dificulta muito questionar essas tarifas por uma via judicial nos Estados Unidos. Os importadores nos Estados Unidos já estão se movimentando nesse sentido, mas eu realmente vejo aqui muito menos chance de sucesso quando comparadas com as tarifas que nós tínhamos anteriormente. Então, é algo que vai afetar o Brasil certamente, pelo menos no médio prazo. E aproveito para te perguntar também, a gente falava muito sobre essa postura do Brasil, pelo menos até agora, e qual que é a ideia. Eu queria até que você indicasse para a gente qual, na sua avaliação, seria o melhor caminho. Seria ignorar a lei de reciprocidade para o Brasil, com relação ao Brasil? Qual seria o caminho que o governo poderia fazer um movimento diante desse cenário? E levando em consideração um ponto importante que a gente está começando já em agosto, começa o período eleitoral já, e isso também pesa, né? Levando em consideração que o próprio governo tenta se reeleger. Com certeza, é extremamente delicado, porque são as eleições não apenas aqui no Brasil, mas as midterms nos Estados Unidos. Então, tudo isso tem um caráter político extremamente forte. Por mais que seja muito delicado, como eu disse anteriormente, acionar a lei de reciprocidade, também é um instrumento legal que eu não acho que deva ser ignorado por completo. E apesar de, no curto prazo, talvez haver uma dificuldade maior aí de negociação, eu acho que vai caber também à indústria nacional pressionar o governo, qualquer que seja ele agora ou no futuro, para realmente encontrar uma solução mais amigável para o problema, porque o meu receio aqui realmente é que isso se torne, através da lei de reciprocidade, uma queda de braço com os Estados Unidos. E, em última instância, todas as partes saem perdendo com isso. E ouve-se falar também um pouco na judicialização através da Organização Mundial do Comércio,
em uma discussão a nível internacional, mas a própria OMC, desde 2019, em especial por causa dos Estados Unidos, tem sofrido um bloqueio, ela não tem juízes novos para o seu órgão de apelação. Então, assim, as vias judiciais, seja dentro dos Estados Unidos ou pela via mais internacional, não é que elas estão esgotadas, mas elas têm uma chance de sucesso muito baixa. Então, realmente, a grande solução para esse problema aqui é negociação bilateral. É sentar à mesa e, infelizmente, eventualmente ter que fazer uma ou outra concessão de maneira razoável, a questão do etanol mesmo, realmente, mas também faz parte de uma política externa do Mercosul. Então, eu acho que o governo vai ter que ser muito habilidoso nessas negociações a curto, médio e longo prazo com os Estados Unidos, mas dificilmente eu vejo uma resolução outra que não sejam negociações. Pois é, e falando em negociações, eu aproveito justamente para te perguntar o que o Brasil poderia barganhar para conseguir tentar avançar alguma coisa. Tem aquele espaço ali para terras raras, que a gente sabe que Estados Unidos estão ali de olho nas terras raras do Brasil, levando em consideração o avanço da China com relação a isso, mas, por outro lado, a gente sabe que o governo não quer simplesmente ceder as terras raras para os americanos. Então, até aproveito para te perguntar qual seria o caminho com relação a esse tópico, esse item específico que a gente sabe que é de grande interesse dos americanos, mas tem esse outro lado também do Brasil. Claro, eu concordo plenamente. Eu não acho que deva simplesmente ceder ou fazer concessões que não sejam razoáveis. Ah, não vamos restringir o Pix ou acabar com o Pix. Nada disso me parece ser razoável e nem desejo do atual governo. A grande questão aqui é realmente, por exemplo, mostrar, olha, muitos dos dados que o STR usou, apesar de eles terem sim buscado os dados, eles estão desatualizados. Mostrar, olha, há uma certa progressão aqui em muitos dos aspectos que foram apresentados pelo USTR. Eu acho também que o governo americano ele é capaz de se sentir mais pressionado com um eventual resultado negativo agora das midterms, o que põe o Brasil numa posição mais favorável de negociação. É importante lembrar também que as tarifas da seção 301, elas, via de regra, são utilizadas para países que têm superávit com os Estados Unidos, o que não é o caso do Brasil. Então, realmente mostrar que isso, apesar de naturalmente afetar muito a nossa indústria, ela afeta muito menos do que ela afeta outros países ou outros blocos econômicos. Então, a posição relativa de negociação do Brasil, ela não é necessariamente ruim. É realmente poder encontrar, olha, em alguns dados, em algumas concessões, sejam com relação à exploração de terras raras, mas não de maneira simplesmente a ceder essa exploração para um outro país soberano. O Brasil ele tem aí um pouco de margem para negociação, mas é realmente algo que, de imediato, não vai ser solucionado, ao meu ver. É realmente algo mais para o médio prazo, em especial a partir das midterms, coletando dados relevantes e apresentando realmente um plano para os Estados Unidos de resolução dos problemas que foram indicados de cunho político também, e não apenas técnico ou econômico, no relatório do USTR. Muito bem, nós conversamos com Gustavo Vaz, tributarista internacional, pesquisador associado na Universidade de Nova York. Obrigada mais uma vez, viu, pela disponibilidade. Um bom dia para você por aí. Muito obrigado, bom dia. Obrigada.